E aí, tudo bem? Estamos aqui com a lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro. E o título da lição de hoje, Dê-me esta montanha. E a lição continua falando aqui a respeito de Caleb, da fidelidade dele, naquele momento em que os espias se mostraram desencorajados a entrar na terra, mas Caleb, aqui no capítulo 14, ele relembra o que havia acontecido 45 anos antes, e agora nesse momento ele pede a Josué aquela terra, né? Inclusive, que é aqui o título da lição, Dê-me esta montanha, né? No capítulo 14, que é a partir do verso 8, esse é o verso 8 mesmo, a partir do verso 6, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Aqui ele está se referindo à promessa que Deus havia feito naquele momento lá da rebelião, né, dos espias, onde diz que apenas Josué e Caleb entrariam na terra. E agora Caleb está lembrando a Josué a respeito do que Deus havia dito, né? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Então aqui, agora Caleb está reivindicando aquele monte, né? Aquela terra lá, porque Deus havia prometido para ele que ele entraria também, tomaria posse da terra, e Moisés disse que onde ele colocasse o pé ali também seria dele. Agora ele está naquele monte ali, ele pede a Josué que desse aquela terra para ele, e Josué concordou e ele apossou daquela terra ali, né? Aqui no comentário da lição vem falando: em contraste com o relato dos outros 10 espias que semearam medo entre os israelitas, Caleb demonstrou um profundo comprometimento e confiança na promessa do Senhor. A expressão hebraica diz literalmente seguir plenamente o Senhor. Essa frase significa: eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Ou segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Ao contrário das outras pessoas que se deixaram levar por deuses estrangeiros e não seguiram o Senhor completamente, o coração de Caleb estava totalmente dedicado a ele. Como nós já falamos em outros momentos, Caleb e Josué foram os únicos perseverantes ali, foram os únicos fiéis a Deus, mesmo em meio às
aparentes adversidades ali, né? Eles confiaram no Senhor de todo o coração e se destacaram, né? No meio daquele povo ali que duvidaram, né? Que tiveram medo dos adversários ali. E aqui no finzinho da lição ainda fala assim: Caleb entendeu que o território que cada tribo receberia era diretamente proporcional à ousadia com que reivindicava as promessas do Senhor e à extensão de terra que estavam dispostos a pisar pela fé. As promessas de Deus não se cumprem automaticamente, independentemente de nossa vontade. Elas exigem que nossa fé seja acompanhada de ações decididas. Isso. Então, sim, muitas vezes a gente ora a Deus, a gente pede a Deus as bênçãos do Senhor, mas a gente não age de forma, primeiro, a confiar que essas bênçãos nos serão dadas. E outra coisa é que a gente também não quer mudar o nosso estilo de vida. A gente quer receber as bênçãos do Senhor, mas quer continuar na mesma vida, da mesma forma. Então a lição de hoje está nos mostrando que se quisermos receber as bênçãos, nós também precisamos dedicar nossa vida ao Senhor e confiar nele de todo o coração. Assim como Caleb fez, certo? Então que nós tenhamos isso em mente também, que a gente possa confiar no Senhor e que ao pedirmos a Ele as bênçãos, que nós também possamos viver de acordo com a vontade dEle, bem como também desenvolver a confiança de que Ele nos dará as bênçãos às quais pedimos, certo? Apesar de que nós sabemos que no fim dos tempos passaremos também por aflições, mas que devemos ter sempre bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu para poder nos dar a vitória também. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez pelo estudo da Tua Santa Palavra, pela lição da Escola Sabatina. E te pedimos, Senhor Deus, força do Teu Santo Espírito, para que, assim como Caleb, assim como Josué, nós possamos adorar o Senhor e buscar o Senhor de todo o nosso coração, e que o Senhor também esteja guiando as nossas vidas, e que também ao pedirmos ao Senhor as bênçãos, que nós possamos ter a certeza de que as receberemos, não porque nós merecemos, mas porque nós queremos viver uma vida dedicada a Ti, e para tanto precisamos também desenvolver a confiança no Senhor e nas Suas promessas. Dá-nos uma noite abençoada na Tua santa presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, bons estudos e até amanhã.